Bom, camaradas, estamos concluindo, né, o nosso seminário. Foram 2 dias de intensa discussão sobre a realidade econômica do nosso país, os impactos da crise do capitalismo aqui no Brasil. Pudemos conhecer um pouco mais os desafios que essa crise coloca para o nosso projeto, para essa etapa do desenvolvimento nacional. E mesmo tendo aprofundado assim, bastante a compreensão da realidade brasileira, algumas perguntas ainda ficaram no ar, especialmente o que fazermos para dar continuidade ao processo, a essa etapa de desenvolvimento que o nosso país está caminhando, né? Então, é exatamente sobre esse assunto, o projeto para a nova etapa de desenvolvimento, que o camarada Renato Rabelo vem aqui expor as suas ideias. Então, com a palavra, o nosso presidente Renato Rabelo. Bom dia, camaradas. Infelizmente, eu não tive tempo de produzir aí um slide, alguma coisa assim que pudesse orientar a nossa intervenção, porque tem sido corrido para mim esses dias, e ontem eu tive o dia inteiro lá em Minas. Fui de manhã cedo, tive que acordar às 5 da manhã e voltar à noite. E foi importante lá também a participação nossa lá em Contagem. Então, eu queria aproveitar para a minha intervenção sobre essa discussão do projeto atual para a nova etapa que nós alcançamos. Porque o importante é renovar as esperanças, digamos assim. A gente fala da continuidade, ou seja, como a gente reeleger a presidenta Dilma, a 4ª vitória do povo, e fica parecendo que nós vamos simplesmente continuar essa batalha desses 11 anos, sem dizer claramente, às vezes, do que se trata hoje. Porque a compreensão nossa é que nós atingimos uma nova etapa, alcançamos uma nova etapa nesses 11 anos. E essa nova etapa exige novos desafios e, na realidade, exige um novo projeto. Nós não falamos de um novo projeto para não ficar parecendo que esses 11 anos se esgotou. Quer dizer, o que vinha se fazendo e todo esse projeto dos 11 anos se esgotou. E agora trata-se, como diz a oposição, de um projeto novo. Mas, na realidade, por ser uma etapa alcançada, exige sim uma nova agenda, um novo projeto, né? E é exatamente isso que nós propomos discutir com vocês. Sem esses 11 anos, as conquistas, portanto, que nós alcançamos, nós evidentemente não íamos ter essa etapa atual. Agora, essa etapa atual, como eu disse, exige novas tarefas, novos desafios. O desafio para nós, da etapa atual, é esse desafio simplesmente de ir adiante. O que é esse ir adiante? Que a gente tem, de forma muito simples e agitativa, dito que é continuar as mudanças. Mas o que é isso? Continuar as mudanças. É que nós estamos diante do seguinte desafio, na compreensão nossa. É o desafio do desenvolvimento acelerado e contínuo, com o crescimento, ao mesmo tempo, per capita do investimento social. Simplesmente se diz que é necessário
desenvolver com distribuição de renda. Então o desafio agora é você manter e buscar um desenvolvimento acelerado, um desenvolvimento acentuado e contínuo, né? E ao mesmo tempo conseguir continuar distribuindo renda, ou seja, manter esse investimento per capita no âmbito do investimento social. Esse que é o desafio, porque geralmente o que se propõe em países como o nosso, né, levando em conta a realidade do capitalismo hoje, é um tipo de desenvolvimento em que você exclui a maioria da população. Geralmente o modelo que fica do capitalismo atual para países como o Brasil, países em vias de desenvolvimento, é 1/3 tem acesso à riqueza, tem exatamente acesso, digamos assim, a uma participação maior na renda, mas 2/3 praticamente fica de fora. E sendo que desses 2/3, uma parte fica na periferia mesmo disso tudo, ou seja, fica abaixo da linha da pobreza. Então, um desenvolvimento hoje, você tem que ter o desafio de manter exatamente que a grande maioria participe dos frutos da riqueza, tenha exatamente participação na renda do país. Então, esse que é o desafio. O modelo hoje do capitalismo e a oposição exatamente à medida que ela procura explicitar o que quer, ela vai voltar atrás, é isso que nós temos dito. Vai voltar a essa realidade dos 2/3 praticamente fora e 1/3 incluído. É isso. Se a gente quer fazer um resumo do resumo, uma coisa bem simples, para vocês entenderem o que é que a gente está dizendo. Nas condições atuais do sistema capitalista, que, como disse aqui o Milton, vocês viram exaustivamente, vamos ver se vocês viram exaustivamente mesmo isso aí. O sistema capitalista contemporâneo, sobretudo com essa crise que já vai há quase 7 anos, se a gente considera de 2007 para cá, o seu desabrochar, o capitalismo hoje ele não tem onde investir. Não tem onde investir. Esse é o problema do capitalismo na fase atual da crise. Já com o desdobramento dessa crise. Não tem onde investir. Não tem como investir os seus excedentes. Mesmo toda aquela ação do Fed americano, Banco Central americano, de aportar uma liquidez muito grande no mercado, coisa de 84 bilhões por mês, esse dinheiro ficava nos bancos, na esfera financeira, e não ia para a produção. Ao cabo disso, ou seja, a cada fim do ano, eles devolviam inclusive uma parte desse dinheiro, porque não tinham onde investir. Essa é a realidade, nua e crua. Porque os detentores do poder, que é essa elite financeira globalizada, ela mantém o poder. É tanto que mantém o poder que eles foram responsáveis pela crise, como nós temos dito, e ao mesmo tempo se resgataram da crise, porque tem poder. Ou seja, socorreram foi eles mesmos, à custa dos trabalhadores, da grande maioria do povo, empurrando também o ônus disso para o país em vias de desenvolvimento como o nosso. É assim que eles têm se safado. E fica numa realidade em que o dinheiro gira na esfera financeira sem um aporte desse dinheiro que gira na esfera financeira para a produção. É que na realidade o capitalismo na fase atual é o capitalismo em que o capital fictício é o vetor fundamental do capitalismo atual. Pensar que isso vai voltar atrás, o capitalismo não volta atrás. A não ser que haja uma guerra, outra guerra mundial, que você vá fazer novos e grandes investimentos. Não volta atrás, camaradas. É o capital fictício que domina.
Esse capital fictício é exatamente esse capital da esfera financeira que não tem, digamos assim, não tem correlação com a prática, com a produção, com o nível da produção atual. Por isso que é fictício. É uma jogatina, digamos assim. Você sabe que existe 1000 formas hoje que eles, na esfera financeira, procura, digamos assim, reproduzir o capital. Dinheiro ganhando dinheiro, ou seja, essa história que você já sabe, a gente já tem discutido isso. O problema é que eles não saem disso. Não saem. Então, o grande problema hoje é onde investir. Investir os excedentes do capitalismo. E para investir na situação atual, eles querem muitas garantias. Você quer manter, quer continuar se safando, continuar tendo, digamos assim, continuar esse resgate que eles fazem mesmo deles próprios, e para isso requer garantias para esse investimento. O Brasil é um dos países hoje preferencialmente escolhido para esse investimento. A possibilidade de um investimento direto é o Brasil. É o Brasil. O Brasil é dos maiores mercados internos do mundo. E a gente tem falado pouco isso. A gente fala sétima economia, sexta economia, entre sétima... Porque isso aí é problema de variação de dólar. É sexto, sétimo. É sexta economia do mundo. Mas o mercado interno do Brasil é dos maiores do mundo. O que é? Estados Unidos, China, Índia, não é? E o Brasil está aí, porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes já. E à medida que você ampliou esse mercado, o mercado interno passou a ser muito amplo no Brasil, o Brasil tem uma capacidade de investimento grande para eles, porque é um grande mercado. Eu sempre falo isso, eu não sei se eu já repeti também, para alguns aqui, eu acho que já ouviu isso. Eu estive no Chile, e o que é que diz lá o presidente da Confederação dos Empresários do Chile? Diz o seguinte, nós temos uma China do nosso lado. Então não pode haver contradição entre a Aliança Pacífica e o Mercosul. Por que essa contradição? Pode crescer o Mercosul e a Aliança Pacífica, porque o empresário é sempre muito pragmático. E ele pode ter até certa razão. Eu também não sou dogmático nessa questão, não. Vamos acabar com a Aliança Pacífica, não sei o quê. É uma realidade de um tempo. Nós temos que fortalecer o Mercosul, ampliar, fortalecer o Mercosul, etc. Aí ele diz, nesses últimos 6 anos, investimos no Brasil, os empresários chilenos, porque nós não podíamos desconhecer um vizinho que tem um grande mercado interno, dos maiores do mundo. Investimos no Brasil 23 bilhões de dólares nesses últimos 6 anos. Só aí. Então é claro, camaradas, que o Brasil é uma escolha para esse investimento, porque eles não têm onde investir. Quando eu digo investir, o excedente deles, investir na produção, na infraestrutura, em energia. Não tem. E o Brasil tem. Por isso, camaradas, que nas condições atuais, eu estou falando muito rapidamente sobre esse quadro, é que para o investimento também, eles exigem garantias. E essas garantias, no caso brasileiro, é uma volta atrás. Apesar de a gente não ter superado de forma ampla e profunda aquela fase neoliberal de Fernando Henrique, etc., mas demos passos importantes, eles querem voltar atrás. E voltar atrás, nas exigências dele, o que é? Livre mercado, liberdade de mercado para eles. O Estado deveria ter aí uma participação muito secundária. Liberdade de mercado. Isso eles exigem hoje. Por isso que eles chamam que a presidenta é intervencionista. A presidenta é intervencionista, é assim que eles dizem. Liberdade de mercado. Voltar à mesma situação da desregulamentação financeira, que levou a essa crise.
E, camaradas, sempre a questão deles é que tudo se resolve com um duro choque fiscal. Ou seja, nada de despesas, dito por eles. Ou seja, o governo tem que ter um grande controle fiscal. E o controle fiscal, vocês sabem qual é, né? É exatamente diminuir a demanda, nada de aumento real de salário, é sempre o arroz salarial. Aumento real de salário mínimo, isso está completamente fora de... Não existe isso, camarada. Eles são contra salário mínimo, quanto mais aumento real de salário mínimo. É isso. Vai ver nos Estados Unidos, vai ver na Europa, salário mínimo, a luta lá dos sociais-democratas na Alemanha para ter um salário mínimo na Alemanha, porra. Não sei se vocês acompanham isso. Ter um salário mínimo. Quanto mais aumento real de salário mínimo. Então eles querem voltar atrás. Essa é a condição deles. Por isso que eles procuram colocar a presidenta nas cordas. Pressionar a presidenta, etc, etc. Agora, o que é que faz a oposição? Corre para dar as garantias. A diferença está aqui. A oposição corre para dar as garantias. Aqui é que está a diferença. E a gente tenta resistir a isso, é o que a presidenta procura fazer. Evidentemente com dificuldades, problema, pode cometer erros também, mas essa é a questão. Eu vejo dessa maneira o problema. Né? Por isso que a gente tem que entender o que é que está em disputa hoje, senão a gente se perde. A gente fica vendo varejo das coisas. Né? Até mesmo as reivindicações nossas, os trabalhistas, etc, etc, nós temos que ver nesse contexto. Eu vou falar um pouco mais adiante dessa questão. Então, camaradas, as condições do sistema capitalista contemporâneo é esse. Nós temos exatamente círculos financeiros poderosos, eles é que está no centro do poder do sistema hoje, questão de elite financeira, econômica, globalizada. Isso que a gente tem chamado de oligarquia financeira, isso que a gente tem chamado de rentismo, para resumir. Esse pessoal que tem poder hoje no sistema. Por isso que entre nós e a oposição está aqui. O Brasil chegou a uma situação que tem que ir adiante. O Brasil é outro. E não voltar atrás. Olha aqui a questão. Por isso que está diante de uma encruzilhada política. Agora em 2014. Ou você consegue ir adiante, e aí exige exatamente passos maiores, que eu vou exatamente falar sobre o projeto que a gente defende, ou volta atrás. A oposição, na realidade, vai voltar atrás. O que elas propõem volta atrás. Acha que esses 11 anos foi de gastança, uma orgia de gastança. É isso que eles dizem. Os economistas deles, esse que está coordenando o programa aí deles, a Aécio, não sei o quê, diz que foi uma gastança. Urgia o diabo a quatro. Isso tem que acabar. Acabar, tu já viu, são grandes restrições que vão ser feitas. Quem já conhece? É isso, pessoal. O povo tá querendo saber, o cara ali é mais simpático, ele é novo. Tá lá sabendo quem é que vem atrás desse troço todo. E nós não, exatamente, nós temos que ter essa compreensão. Para nós, a gente tem que saber quais são as tendências e como atuar em cima delas. Tendências objetivas. Aqui não cabe intuição, né? A gente tem que fazer um esforço para compreender a realidade como ela é. Então, camaradas, diante disso, nós achamos que o Brasil exige ir adiante. Esse ir adiante é um projeto para essa nova etapa. É isso que a nossa resolução do última reunião do Comitê Central definiu. Ou seja, um projeto para essa etapa atual, para essa nova etapa. Qual a prioridade desse projeto? A prioridade desse projeto, camarada, é que até agora, nesses 11 anos, o projeto estava muito focado em torno do aumento do consumo, ampliação do crédito, e que jogou um papel importante para esse crescimento com distribuição de renda. Essa era a prioridade. Continua.
A gente precisa aumentar o consumo, é evidente, ampliar, mas não é mais a prioridade para o crescimento. A prioridade para o crescimento, camaradas, nós temos resumido em duas questões que são fundamentais, que é a elevação dos investimentos e a elevação da produtividade. A produtividade do trabalho e a produtividade dos elementos em geral do capitalismo. Então, sem o aumento do investimento e o aumento da produtividade, nós vamos começar a patinar. Será que, se a gente não conseguir aumentar se a gente não consegue aumentar os investimentos e a produtividade, camaradas, será que a gente vai garantir o que até agora nós temos garantido? Desemprego baixíssimo, taxa de desemprego, ou seja, no nível histórico das mais baixas, das mais não, a mais baixa. E no mundo em crise, onde tem pleno desemprego, desemprego aberto, e aumento da renda, aumento real da renda do trabalho, relativamente a Dilma tem mantido isso, aliás, aumentou mais a renda do trabalho, a renda real, de que mesmo no período Lula. Como que vai sustentar isso? Como? Se não for exatamente aumentando o investimento e a produtividade. Porque, camarada, não dá para aumentar salário se a produtividade não aumenta. Você vai até um certo ponto, depois, como é que vai ser mais? Não tem jeito. Isso ou não é, Elias, para qualquer sistema econômico. Ou seja, no socialismo também, como é que você aumentar salário se a produtividade chega a um ponto que ela fica estagnada? Como é que eu vou aumentar o salário no socialismo? Isso é universal, é ou não é? Em termos de economia. Vai ter que importar tudo, né? Hein? Vai ter que importar tudo, né? Importar tudo, e eu vou fazer muitas restrições também, porque a produtividade fica... Qual é o problema da Rússia, da União Soviética na experiência econômica? Política a gente sabe, econômica. É que chegou a um certo ponto que ele começou a perder produtividade. Alcançou até a Europa, não chegou aos Estados Unidos, mas foi perdendo. E aí, meu amigo, sistema econômico que começa a perder produtividade, vai à breca. Ou melhor, o que é que diz Lênin? O socialismo só pode ser superior ao capitalismo se ele tiver capacidade de ter uma produtividade maior do que o capitalismo. Senão, não funciona. Quer dizer, não convence. A questão de fundo é essa. Né? Então, camaradas, a fase atual, que é que nos interessa aqui, daqui a pouco eu já entro em outra questão, é investimento e produtividade. Investimento, o consumo é importante, aumento de consumo que a gente conseguiu, foi uma prioridade dessa fase. Porque boa parte da população não consumia, não estava no mercado interno. Daí a mobilidade social que houve. Que o nego fala, não sei, 40 milhões, 30 milhões, sei lá. Sei que foi uma parte significativa da população que ascendeu socialmente. Passou a consumir, ter acesso aos bens de consumo, ter até uma casa, um emprego, etc, etc. Porque com esse índice de desemprego, Bolsa Família. Sim, Bolsa Família foi ali, para a base da base. Foi aquele primeiro momento para você conseguir ir botando as pessoas, pelo menos, no círculo do mercado, no começo. Né? Mas o crédito teve um papel importante, aumento real do salário mínimo. E aumento real do salário mínimo tem um papel grande, porque você sabe que os aposentados no campo, essa aposentadoria que inclusive a pessoa nem comprova exatamente o tempo de trabalho, e tem o salário mínimo aumentando em termos reais, tem uma repercussão enorme no interior. Não é por acaso que aquele pessoal mais velho, aquele pessoal aposentado, com o salário mínimo garantido e aumentando, começa a aparecer até mulher nova para cima dele. É isso que eu vejo falar por aí. Mas viu, pessoal? Ei? Do campo.
Mas então, camaradas, para esse projeto, para a etapa atual, a prioridade então passa pela elevação do investimento e da produtividade. Segundo, qual a estratégia de crescimento que nós poderíamos considerar para o projeto nessa nova etapa, considerando essa necessidade da elevação dos investimentos e elevação da produtividade? Qual seria, grosso modo, uma estratégia de crescimento? Nós temos relacionado, em função do que a gente discute, debate, etc., mas para efeito didático, duas metas básicas, que é o que nós temos chamado de integração territorial nacional, porque o Brasil é um continente. Nós começamos esse processo de integração territorial com os dois PACs, PAC 1, PAC 2, mas isso é um começo. Para atingir essa integração territorial nacional, pelo tamanho do Brasil, nós temos que ir muito além disso. Quando eu me refiro a essa questão, seria o seguinte, camaradas: você ter uma infraestrutura energética que cobrisse todo o país, exatamente com um ritmo de produção energética para atender às necessidades do crescimento da produção, que nós já temos uma matriz limpa, renovável, etc., que são as hidrelétricas, que nenhum país do mundo se assemelha ao nosso. Na Europa, o que é? 80% da energia elétrica vem das centrais nucleares. No caso nosso, é das hidrelétricas. O que a gente precisa ter é mais hidrelétricas médias, pequenas, que só tem grandes. Se não chove ali onde está as grandes, começa a haver problema para nós. Eu não estou falando isso. A condição deles é essa. Livre, falar de planejamento de comércio exterior para essa gente. Eles vão dizer, pô, estou fora. Não entro nessa. Para eles isso é fundamental. Nós temos que ficar dependente, camarada, de uma cadeia produtiva dessa, globalizada. Agora nós vamos ter autonomia aí de ter uma cadeia produtiva interna? Não admite isso, camaradas. Não admite isso. Então são essas questões assim que é importante a gente considerar, porque o que eu estou aqui querendo me exprimir é sobre esses formatos de parcerias público-privada, etc., e esse papel histórico da iniciativa privada, porque no fundo, para entender a questão é essa. Tem validade historicamente a iniciativa privada ou não? Se não tem, seria um absurdo. É nós sozinhos que vamos fazer. É o próprio capital estatal, não tem uma mínima condição de fazer isso, pela proporção de investimento que se exige, camaradas. Senão a gente vai ficar a vida inteira. Por exemplo, 10 anos a gente podia avançar na infraestrutura do país, em 10 anos, se a gente coloca esse movimento, como o Juscelino fez Brasília em 5 anos. Se a gente não faz isso, nós vamos ficando cada vez mais atrasados. Vai aumentando o fosso, o gap. Né? E para isso é necessário esses investimentos, esses formatos de busca de investimento, de intermediação financeira. Então, são essas que... Então, calma, essas são as nossas propostas. É um projeto atual. Essas são as nossas propostas. Eu estou aqui exatamente fazendo um resumo dessas questões. Agora, além disso, só para vocês terem ideia, isso é necessário as reformas do Estado, sobretudo reforma política, reforma dos meios de comunicação, reforma do judiciário, como nós defendemos já desde o nosso programa. Tudo isso é fundamental, porque sem essas reformas do Estado, a gente fica também paralisado. A coalizão política, eu não vou me estender muito aqui, está aí nas nossas resoluções, a coalizão política, uma coalizão que a gente tem uma representação nela, que a gente chama de uma unidade popular, que é essa possibilidade de aglutinar forças de esquerda, que tem alguma afinidade de esquerda, que vai além dos partidos,
e os movimentos sociais, que precisa se renovar, se atualizar, os tradicionais organizados, em diálogo com os novos. Nós temos levantado essa tese. Os tradicionais em diálogo com os novos. E os tradicionais se renovarem. O exemplo, nós temos mais de 22 milhões de trabalhadores que passaram a ter o primeiro emprego e carteira assinada. Qual é o acesso dos sindicatos a eles? Há aumento de sindicalização, portanto, direcionado inclusive para... Porque, de uma certa forma, eles foram beneficiários dessa política e dessa realidade. Se a gente deixa espontaneamente, eles vão passar a ter ideologia das camadas médias. É isso que vai acontecer, digamos assim, espontaneamente. E a sindicalização, em vez de aumentar, diminuiu. Então, nas universidades, camaradas, a quantidade chega aí a milhões, nessa casa dos milhões, daqueles que têm uma renda muito baixa, que galgou, não é, o degrau da universidade, chegou à universidade. A gente se dirige a esses aí, mesmo a Uni, UBS, etc., apesar de que a juventude tem feito um esforço enorme nesse sentido, mas nós não alcançamos isso ainda. Moradias, são milhões também que têm acesso à casa popular. Nesses movimentos todos de moradores, de bairro, etc., a gente atinge isso. E o nosso partido não pode ficar no meio de caminho, que antes tinham acesso às camadas média, média e alta. Essas camadas, de uma certa forma, se voltaram contra nós, boa parte dela. E aí não se voltou ainda para as camadas populares, então a gente ficou no meio de caminho. Claro que eu estou fazendo uma caricatura, não é tão simples assim, mas isso dá uma ideia do problema. Então, de uma certa forma, camarada, os movimentos sociais, se eles se organizam e passam a ser expressão desses anseios, dessas reivindicações atuais, é uma grande força motriz. Grande força motriz para pressionar para as mudanças mais profundas. Se isso não acontece, não há diálogo entre os movimentos sociais e a presidenta da República, dela para os movimentos, e dos movimentos sociais para ela. Porque a gente vai só para exigir. E ela também vem para impor. Aí nós não vamos sair do lugar, camaradas. Por exemplo, baixou o preço da energia, ela. Né, que foi uma onda que fizeram, e estão dizendo o seguinte, que inclusive se vier apagão é porque ela baixou o preço da tarifa de energia, etc, etc. Qual foi o movimento que a gente fez para apoiar, para não sei o quê? Nenhum. Porque nesse momento a gente tinha que enfrentar a reação. A gente fica inerte. Isso não é muito conosco, parece. Ela fez um esforço gigantesco que botou os juros, historicamente, a uma taxa que nunca existiu no Brasil. Em termos nominais, 7,25, não é isso? Em termos nominais. Em termos reais, é o que? Menos de 2% real. Qual foi o movimento que a gente fez de apoio para isso, que a gente fala tanto de juros? Nada. Zero. Eu estou falando para mostrar que o diálogo também, dialogar com ela daqui para lá também não está existindo. Agora, também, para que ela também, às vezes, venha impor coisa para nós, trabalhadores, etc, etc, que nós questionamos, está certo? Mas tem que haver esse diálogo, camaradas. E como é que nós vamos fazer exigências fora de um contexto? A gente tem que ver qual é o contexto para fazer as reivindicações nossas. Porque tem havido progresso social nesses 11 anos. Indubitavelmente tem. A gente conseguir as 40 horas sem redução de salário e o fator previdenciário é uma reivindicação justa, correta dos trabalhadores. Mas a gente tem que ver isso num processo. Tem que ver isso num processo. A gente tem que, não largar a bandeira aí. É importante. Agora, isso num contexto atual é complicado. Eu digo para vocês que é complicado. Então, de todo jeito, camaradas, esse diálogo para um lado e para o outro é fundamental. A não ser quem diga, esse governo já é contra nós mesmo, é um governo que é inimigo, ou sei lá o quê, então
Para que diálogo para lá e para cá? Como também nos estados, os aumentos salariais, tem que haver diálogo da parte do governo e da parte do movimento. Não pode haver diálogo unilateral para um lado só. Porque se é um governo inimigo, claro, aí a gente vai levar em outra circunstância o embate. Então são essas as questões, camaradas, sobre os movimentos sociais, que eu não vou me estender aqui. O centro do nosso tema não é esse. O que eu quero dizer é que o projeto, portanto, atual, tem essas implicações que nós levantamos e tem essas implicações políticas, que eu não vou aqui repetir, porque você tem os documentos do Congresso, resolução nossa, sobre a questão da afinidade, desse movimento de afinidade de esquerda, essa realidade do movimento social, etc, etc. Portanto, são essas as questões. Nós temos que ter essa compreensão de um projeto para a etapa atual, camaradas, é projeto para ir adiante, como eu disse, não para voltar, é para ir adiante. É um projeto que vai descortinar mais ainda os horizontes para o que a gente já alcançou e conquistou. É isso que nós estamos propondo aqui, e não voltar atrás. E não se submeter ao jogo desses grandes círculos financeiros, que nas condições atuais eles querem mais garantias, etc. E é o que a oposição está procurando fazer. Agora, tem esses aspectos de um projeto levando em conta uma estratégia de crescimento e as consequências políticas disso. É isso, camaradas, o que eu poderia dizer para vocês. Claro que eu não tive tempo aqui de fazer slide, de fazer uma coisa mais bem ordenada, mas foi o que eu procurei fazer, exprimindo assim o que é que a gente pensa sobre essas questões. Obrigado.